A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou André, seminarista na Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano. Usando um plano de leitura cronológico, vamos ler a Bíblia inteira em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas próprias vidas e na vida da Igreja. Estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode acessar o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram, abiblia.em1ano, ou no facebook.com/seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos nossos episódios. Olá, eu sou o Padre Joel Nalepa, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, vamos pedir que o Espírito Santo ilumine nossa mente e nosso coração para que a Palavra de Deus frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vindo Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje é o dia 155 de nosso podcast A Bíblia em um ano, e nós leremos os capítulos 8 a 10 do Evangelho segundo São Mateus, onde Nosso Senhor faz muitas obras e também envia os apóstolos a evangelizar. E também leremos o Salmo 66. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 8. Quando Jesus desceu da montanha, seguiram-no grandes multidões. Aproximou-se um leproso que se prostrou diante dele, dizendo: Senhor, se queres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica purificado. E imediatamente ficou purificado de sua lepra. Então Jesus lhe disse: Olha, não fales nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e apresenta a oferenda prescrita por Moisés, para que lhe sirva de testemunho. Quando Jesus entrou em Cafarnaum, aproximou-se dele um centurião, implorando: Senhor, meu criado está de cama lá em casa, paralisado e sofrendo demais. Jesus respondeu: Vou curá-lo. O centurião disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha morada. Basta uma palavra tua e meu criado ficará curado. Pois também eu sou um homem sob autoridade e tenho soldados sob minhas ordens. E se ordeno a um: vai, ele vai, e a outro: vem, ele vem. E se digo ao meu servo: faze isto, ele o faz. Ao ouvi-lo, Jesus ficou admirado e disse aos que o estavam seguindo: Em verdade vos digo, em ninguém encontrei tanta fé em Israel. Ora, eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa no reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os filhos do reino serão lançados fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: Vai, aconteça como creste. Naquela mesma hora o criado ficou curado. Jesus entrou na casa de Pedro e viu a sogra deste prostrada, com febre. Tocou-lhe a mão e a febre a deixou, e ela se levantou e passou a servi-lo. Ao anoitecer, levaram a Jesus muitos possessos. Ele expulsou os espíritos pela palavra e curou todos os enfermos. Assim cumpriu-se o que fora dito por meio do profeta Isaías. Ele assumiu as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças.
Vendo uma grande multidão ao seu redor, Jesus deu ordem de passar para outra margem ao lago. Nisso, um escriba aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei aonde fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas e os pássaros do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Um outro dos discípulos disse a Jesus: Senhor, permite-me que primeiro eu vá enterrar meu pai. Jesus, porém, lhe respondeu: Segue-me e deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Quando então Jesus entrou no barco, seus discípulos o seguiram. Nisso veio uma grande tempestade sobre o mar, a ponto de o barco ser coberto pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Eles se dirigiram a Jesus e o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Por que tendes medo, fracos na fé? Respondeu ele. Então levantou-se e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande calmaria. E eles ficaram admirados e diziam: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quando Jesus chegou à outra margem, à região dos Gadarenos, saíram ao encontro dele, dentre os túmulos, 2 possessos, que eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles gritaram: Que queres de nós, Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? Ora, a certa distância deles, uma grande manada de porcos estava pastando. Os demônios suplicavam-lhe: Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos. Ele disse: Ide. Os demônios saíram e foram para os porcos, e toda a manada se precipitou pelo despenhadeiro no mar, morrendo nas águas. Os que cuidavam dos porcos fugiram e foram à cidade contar a notícia, inclusive o que aconteceu com os possessos. A cidade inteira saiu ao encontro de Jesus, e logo que o viram, pediram-lhe que fosse embora do território deles. Capítulo 9. Jesus entrou num barco, atravessou o mar e foi para sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa maca. Vendo a fé que tinham, Jesus disse ao paralítico: Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então alguns escribas pensaram consigo: Ele está blasfemando. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: Por que pensais o mal em vossos corações? Que será mais fácil dizer: Os teus pecados estão perdoados? Ou levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, então dirigiu-se ao paralítico: Levanta-te, pega a tua maca e vai para a tua casa. O paralítico levantou-se e foi para sua casa. Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus, porque deu tal autoridade aos homens. Ao passar adiante, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado no posto de arrecadação, e disse-lhe: Segue-me. E ele se levantou e o seguiu. E quando estava sentado à mesa em casa, vieram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se com Jesus e seus discípulos. Os fariseus viram isso e diziam aos discípulos dele: Por que vosso mestre come com os publicanos e pecadores? Ao ouvir isso, Jesus disse: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os doentes. E depois aprender o que significa: misericórdia eu quero, não sacrifícios. Com efeito, não vim chamar justos, mas pecadores. Então aproximaram-se de Jesus os discípulos de João e perguntaram: Por que nós e os fariseus jejuamos e os teus discípulos não jejuam? Jesus lhes respondeu: Acaso os convidados do casamento podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão, porém, em que o noivo lhes será tirado. Então jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo repuxa o tecido e o rasgão fica maior ainda. Também não se põe vinho novo em odres velhos, senão os odres se arrebentam, o vinho se derrama e os odres se perdem. Vinho novo, porém, põe-se em odres novos, e assim ambos se conservam. Enquanto Jesus estava falando, aproximou-se um chefe, que se prostrou diante dele e disse: Minha filha acaba de morrer, mas vem pôr a mão sobre ela e viverá.
Jesus levantou-se e com os seus discípulos o acompanhou. Nisso veio uma mulher que por 12 anos sofria de hemorragia e por detrás tocou na borda de seu manto, pois pensava consigo mesma: se eu conseguir ao menos tocar em seu manto, ficarei curada. Jesus voltou-se e ao vê-la disse: Coragem, filha, tua fé te salvou. E a mulher ficou curada a partir daquele momento. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão agitada e disse: Retirai-vos. A menina não morreu, ela dorme. E riam dele. Então ele afastou a multidão, entrou, segurou a mão da menina e ela se levantou. E a notícia disso espalhou-se por toda aquela região. Enquanto Jesus passava daí adiante, 2 cegos o seguiram gritando: Tem compaixão de nós, filho de Davi. Quando entrou em casa, os cegos aproximaram-se dele e Jesus lhes perguntou: Acreditais que eu posso fazer isso? Eles responderam: Sim, Senhor. Então tocou nos olhos deles, dizendo: Faça-se conforme a vossa fé. E os olhos deles se abriram. Jesus os advertiu: Tomai cuidado para que ninguém fique sabendo. Eles, porém, saíram e espalharam sua fama por toda aquela região. Enquanto os cegos estavam saindo, trouxeram a Jesus um possesso mudo. Expulso o demônio, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: Nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: É pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria então todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, proclamando o evangelho do reino e curando toda a enfermidade e toda a moléstia. Ao ver as multidões, Jesus encheu-se de compaixão por elas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Capítulo 10. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes autoridade para expulsar os espíritos impuros e curar toda doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e depois André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou esses 12, dizendo-lhes: Não ireis aos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos. Ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Por onde andardes, proclamai: O reino dos céus está próximo. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos e expulsai demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não leveis ouro nem prata, nem dinheiro à cintura, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem cajado, pois o trabalhador tem direito a seu alimento. Em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, procurai saber quem ali é digno e permanecei com ele até a vossa partida. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. E onde não vos receberem, nem escutarem vossas palavras, saí daquela casa ou daquela cidade e sacudi a poeira dos vossos pés. Em verdade vos digo, no dia do juízo a terra de Sodoma e Gomorra será tratada com menos rigor do que aquela cidade. Vede, eu vos envio como ovelhas em meio a lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado, pois vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Sereis conduzidos à presença de governadores e de reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e diante dos gentios. Quando vos entregarem, não vos preocupeis com o que falareis ou como falareis. Naquela hora vos será dado o que falar, pois não sois vós que falareis, mas o Espírito do vosso Pai falará em vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim,
esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo basta ser como seu mestre, e para o servo ser como seu senhor. Se ao dono da casa chamaram de Beelzebu, quanto mais aos membros da casa. Não tenhais medo deles, pois nada há de oculto que não venha a ser revelado, e nada de escondido que não venha a ser conhecido. O que vos digo no escuro, dizei-o à luz do dia. O que vos é sussurrado ao ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo na geena. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? No entanto, nenhum deles cai no chão sem que vosso Pai o permita. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Todo aquele, pois, que se declarar por mim diante dos homens, também eu me declararei por ele diante do meu Pai que está nos céus. Quem, porém, me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante de meu Pai que está nos céus. Não penseis que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas sim a espada. Com efeito, eu vim causar divisão. O filho contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os próprios familiares. Quem ama pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem buscar sua vida a perderá, e quem perder sua vida por causa de mim, a encontrará. Quem vos recebe, recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem receber um profeta, por ele ser profeta, terá uma recompensa de profeta. Quem receber um justo, por ele ser justo, terá uma recompensa de justo. E quem der apenas um copo de água fresca a um desses pequenos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá sua recompensa. Salmo 66. Ao maestro do coro. Cântico. Salmo. Aclamai a Deus, ó terra inteira, entoai salmos à glória do seu nome, glorificai-o em seu louvor. Dizei a Deus, quão assombrosas são tuas obras. Pela grandeza da tua força, teus inimigos te lisonjeiam. Toda a terra te adore e te cante salmos, entoe salmos ao teu nome. Vinde e vede as obras de Deus, assombroso no que faz pelos filhos dos homens. Ele mudou o mar em terra firme e os fez atravessar a pé o rio. Lá nos alegraremos com ele. Ele domina com sua força para sempre. Seus olhos observam as nações. Que não se vangloriem os rebeldes. Bendizei, ó povos, ao nosso Deus. Fazei ouvir em alta voz o seu louvor. Ele preservou nossa alma para a vida e não deixou que vacilassem nossos pés. Pois tu nos provaste, ó Deus, com fogo nos purificaste, como se purifica a prata. Fizeste-nos cair numa armadilha, tribulações puseste às nossas costas. Deixaste que pisassem sobre nossas cabeças, passamos pelo fogo e pela água, mas afinal nos conduziste ao repouso. Entrarei na tua casa com holocaustos, e para ti cumprirei minhas promessas, que meus lábios formularam, e minha boca pronunciou no momento da tribulação. Eu te oferecerei gordos holocaustos com a fumaça de carneiros, para ti imolarei bois com cabritos. Vinde e escutai, vós todos que temeis a Deus, e vos contarei quantas coisas ele fez em meu favor. A ele gritei com minha boca e o exaltei com minha língua. Se eu tivesse percebido maldade no meu coração, o Senhor não me teria ouvido. Mas Deus me ouviu, atendeu a voz da minha súplica. Bendito seja Deus que não rejeitou minha oração e não afastou de mim a sua misericórdia. Olá,
Sou Flávia Nascimento, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Pertenço ao Instituto Secular Servas de Jesus Sacerdote. Os capítulos 8 e 9 do Evangelho de Mateus, que ouvimos, trazem uma série de milagres de Jesus, através dos quais ele mostra a chegada do reino de Deus, pelas curas e pelo perdão. Esses milagres revelam a autoridade do Senhor e o seu desejo de salvar o homem todo, inclusive do poder da morte. Os relatos das curas seguem com grande liberdade um esquema básico, no qual costumam se destacar o diálogo com o doente, ou a pessoa que vai até Jesus, e o efeito nos que presenciam ou ouvem falar da cura. No primeiro plano, vemos a necessidade de crer e confiar em Jesus para dispor-se a receber a cura. Vamos nos deter mais a fundo na primeira dessas curas, a cura do leproso. Esse homem se aproximou e caiu de joelhos diante de Jesus, dizendo: Senhor, se queres, podes purificar-me. Ele não pediu somente para ser curado, mas para ser purificado, isso é, curado integralmente, no corpo e no coração. Naquele tempo, os leprosos eram considerados impuros e por isso não deviam se aproximar das pessoas, deviam ficar longe de todos. Apesar disso, aquele leproso não teve medo de infligir a lei para chegar até Jesus, numa profunda expressão de fé. Esta fé é a força que lhe permitiu romper toda a convenção e procurar o encontro com Jesus. A súplica do leproso nos mostra que, quando nos apresentamos a Jesus, não é preciso fazer longos discursos. Bastam poucas palavras, mas que sejam acompanhadas da plena confiança na sua onipotência e na sua bondade. Confiar-nos à vontade de Deus significa, de fato, confiar na sua infinita misericórdia. E Jesus foi profundamente atingido por esse homem. O Evangelho destaca que ele estendeu a mão, tocou no homem e disse: Eu quero, fica purificado. O gesto de Jesus acompanha suas palavras e torna mais explícito o ensinamento. Contra as disposições da lei de Moisés que proibia aproximar-se de um leproso, Jesus estende a mão e o toca. E nós, quantas vezes encontramos um pobre que vem ao nosso encontro? Jesus nos ensina a não ter medo de tocar no pobre, no excluído, porque Ele está neles. Tocá-los pode purificar-nos da hipocrisia e nos tornar inquietos pela sua condição. Não podemos esquecer que eles também são o corpo de Cristo. Pensemos nisso com muita seriedade. Será que no lugar de Jesus nós teríamos tocado aquele leproso? E agora façamos um outro exercício. Olhemos para as nossas misérias, nossas lepras. Quantas vezes as cobrimos com a hipocrisia? Mas é justamente quando elas vêm à tona que precisamos nos colocar de joelho diante de Jesus e rezar como aquele leproso: Senhor, se queres, podes purificar-me. Certamente, Jesus nos tocará com a sua graça e derramará a sua misericórdia sobre nossas misérias, para nos recolocar no caminho do discipulado e da missão. O capítulo 10 de Mateus trata justamente da escolha dos 12 apóstolos e das instruções que Jesus dá a eles para a missão. Vamos nos deter numa dessas instruções para finalizar a reflexão. Jesus pede a eles que não levem ouro, nem prata, nem dinheiro, nem sacola, nem 2 túnicas, nem sandálias. Enfim, Jesus quis que eles fossem livres e ligeiros, sem apoios nem favores, com a única certeza do amor daquele que envia, fortalecidos unicamente pela sua palavra que vão anunciar. Peçamos a Deus a graça de ter na sua palavra a nossa única riqueza e segurança, o nosso principal instrumento no anúncio do Evangelho.
Querido irmão, querida irmã, Jesus afirma a todos nós: felizes os que escutam a palavra de Deus e a põem em prática. Peçamos que a palavra que acabamos de ouvir se faça vida em nós e inspire as nossas ações. Oremos. Ó Deus, concedei ao vosso povo alimentar-se cada vez mais da vossa palavra e nela encontrar a fonte da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Quem vos fala é o Padre Jaime Roça, vigário-geral da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!